Eu sou Daniel Nery, eu sou professor do Instituto Federal de Minas Gerais, no campus Ouro Preto, estudioso de conflitos ambientais ligados à mineração, e vim aqui trazer alguns pontos que a gente considera que são caríssimos para a população de Caeté. A primeira coisa que a gente queria destacar é uma relação muito importante entre o faturamento, tanto de dinheiro que a Vale vai ganhar com o empreendimento, e o tanto de impostos. Impostos aqui é uma fatia pequenininha de imposto, propriamente dito, e a maior parte em forma de uma contribuição por compensação aos danos, chama CEFEM, compensação financeira pela extração mineral. A Vale prevê uma extração de 14 milhões de toneladas por ano. Se a gente colocar a base do preço da tonelada de minério atualmente em R$500, dá um faturamento de 7 bilhões de reais por ano. E foi apresentado aqui como uma grande vantagem que o empreendimento, não para Caeté, o empreendimento vai gerar 150 milhões em impostos. E aí a gente tem que fazer uma conta. A gente tem que fazer a conta de 150 milhões de impostos é quanto dentro desses 7 bilhões de faturamento. Difícil fazer conta com números grandes rapidamente, né? Até na calculadora, quando fica muito grande o número de zeros, mas eu fiz. É 2%. 2% é o que vai ficar para as cidades impactadas, hospedeiras do projeto Apolo. Será que pode parar o tempo por causa dessa... Deve ser a carreta furacão. Bom, vamos lá. Ou seja, 98% do que é arrecadado fica para a Vale reinvestir e remunerar os acionistas, que certamente não estão nesse ginásio. E cuja maioria está fora do país. Os grandes grupos de investimentos das bolsas de valores. Então, a primeira coisa que a gente quer deixar gravado é 98%, 6 bilhões 850 milhões de reais, que serão faturados às custas dessa destruição ambiental, vão para fora, não é para fora de Caeté, vão para fora do Brasil. Não vai ficar nas nossas mãos ou nas mãos dos trabalhadores. Ela vai para o reinvestimento, para pagar as despesas operacionais e para o bolso de acionistas fora do Brasil. O segundo número que a gente tem que falar com bastante seriedade aqui é sobre os empregos. Os empregos que ficarão depois da fase de instalação são 740, conforme eles apresentaram, divididos nos municípios do entorno. Isso significa que para Caeté, a gente deve estar falando, vamos colocar 1/3, de 250 empregos. Se é que serão contratadas pessoas de Caeté. Eu ando muito, tenho estudado os conflitos ambientais, e são pouquíssimos empregos que são oferecidos às comunidades hospedeiras. Pouquíssimos. Porque quem é do território tem afeto, tem pertencimento, luta pelo território, não serve para trabalhar na empresa. Bom, mas o que esse número significa? A Vale diz que ela tem 70 mil postos de trabalho em Minas Gerais. 740 é 1% dos empregos totais da Vale. E olha que coincidência interessante. 1% é o tanto que a mineração emprega no Brasil. Será que vale a pena o tamanho da destruição, dos impactos, das carretas? E aí vem os impactos sinérgicos. Muito bonito, eu achei legal demais. O estudo da Amplo colocou impactos nosológicos.
Eu também não sabia o que era, não. Olhei no Google. Impacto à saúde. Mudar o nome, às vezes, é interessante, né? Nosológico. São as doenças que vêm junto com o empreendimento. Doenças de fundo físico, contaminação, doenças de pele, doenças respiratórias, doenças de fundo psíquico, associadas aos distúrbios provocados pelo barulho, pelas carretas, perda da paisagem. Mas a gente tem que falar do número de empregos na instalação. 2.600 empregos. Provavelmente, como é a prática da Vale, de homens jovens vindos de fora do território. E é por isso que tem no estudo de impacto ambiental, que um dos impactos, a Teca mostrou aqui, é gravidez precoce, prostituição e prostituição infantil. A Vale assume minucial são os prostíbulos. Vou falar de Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto. Moram 5.000 pessoas. Tem 1.000 trabalhadores da Vale lá, desde que começaram a fazer uma obra emergencial na barragem. De 2020 para cá, apareceram 5 prostíbulos. 5 prostíbulos num distrito de 5.000 pessoas, com trabalhadores dessa companhia, que chamou um representante do sindicato deles para falar de círculo virtuoso. Isso é uma afronta, isso não se faz. Isso não se faz com uma população, e aí é população de Caeté, eu não sou de Caeté, eu sou de Belo Horizonte, trabalho em Ouro Preto, e rodo o território. Isso não se faz. Porque a gente está falando do futuro das nossas filhas, das suas filhas, das suas netas. A gente está falando do futuro dos nossos jovens, que são impactados, porque junto com esses 2.600 homens, vem tráfico de drogas. Não fala círculo virtuoso, não fala da mineração. Cheguem aqui, muitos de vocês têm falado aqui, apresentado, já falaram, vão responder e tal, mas algumas coisas a gente não faz. Para terminar, eu queria falar do turismo. Porque contra 1% de empregos gerados pela mineração no Brasil, o turismo gera 10%. 10 vezes mais. E aqui na nossa região, a gente está falando de turismo ecológico, turismo para a terceira idade, turismo para as águas. A gente está falando de possibilidades econômicas associadas ao turismo, à agroecologia, com preservação ambiental, com 10% das vagas versus 1% com destruição ambiental, com destruição dos aquíferos, com prostituição infantil, com tráfico de drogas, com impacto nos serviços públicos. A audiência pública não é para fazer escolha. A gente não vai votar aqui se a gente aceita o Apolo ou não aceita o Apolo. O Apolo está atrás de um negócio que se chama licença social, uma aprovação social, um convencimento de que tem um círculo virtuoso na mineração. Mas a mineração tem círculo vicioso. É destruição atrás de destruição. Muito obrigado. Obrigado, Maria Tereza. Obrigado, Daniel. Pessoal, com essas últimas falas, a gente encerra a segunda parte da nossa audiência pública. Vamos para a terceira parte da audiência pública, que consiste na manifestação dos inscritos. Gostaria aí de pedir para todos os senhores que a gente continue respeitando aqui os ambientes de fala. Já passei dei uma breve olhada aqui nos inscritos. Temos 36 inscritos
já com o direito de fala devidamente instruído, e ainda teremos 7 suplentes. Só para vocês terem uma noção e não causar nenhum tipo de discussão, ontem na audiência pública de Santa Bárbara, a gente teve 6 desistências, tá bem? Então, em tese aqui, a gente conseguiria, inclusive, escutar quase todos os outros inscritos, caso seja necessário, mas, logicamente, pessoal, respeitando as regras que prevêem a organização da audiência pública, e essa mesa aqui da presidência não, né, tem que garantir aqui as regras previamente fixadas. Então, nós vamos aqui para a terceira parte, são 12 blocos de 3 manifestações, e depois as respostas aqui do empreendimento. Então, eu vou chamar aqui o pessoal, a gente pôs 3 cadeiras ali, entre as 2 mesas aqui da equipe de apoio, e aí eu vou chamando, vocês ficam ali para a gente já organizar a nossa dinâmica. Misael Torres, morador de Morro Velho. Vermelho, desculpa. Jadson Pardal, vereador municipal. Vanessa Monteiro, representante dos profissionais de saúde. Perfeito? Pessoal, já vou dirigir a vocês, porque vocês são os primeiros, mas para todos os inscritos, como eu já havia previamente falado, 3 minutos, a partir quando vencer o tempo, 10 segundos para que possam terminar o raciocínio. Se não terminar o raciocínio, a equipe de apoio está autorizada a cortar o som para que a gente mantenha aí uma urbanidade e mantenha também aí uma paridade com todas as pessoas que vão falar. Para vocês se orientarem, à esquerda aqui nossa tem um cronômetro do tempo, tá bom? Então, vocês fiquem à vontade nesse sentido. Então, Misael Torres vai ser o primeiro manifestante, morador de Morro Vermelho. Desculpe aí ter falado de uma maneira incorreta ali aqui rápido, tá bem? Fica à vontade, pode pegar aí e falar. Que eu não estou pensando lá na frente no projeto Apolo, não. O Morro Vermelho hoje está no meio de 80% de terras tomadas pela Vale. E hoje lá está quase virando uma cidade fantasma, porque não tem geração de emprego nenhuma. E eu queria saber por que nós não conseguimos colocar uma pessoa, um morador do morro, para representar a Vale, trabalhar na empresa. Isso hoje nós não vemos esse horizonte, sabe? E já vem, né? Conversei com o Rafael em várias reuniões, né, Rafael? Você até concordou com a minha posição. E eu queria saber por que nós não conseguimos empregar essas pessoas lá. Eu sei que a resposta vai ser que o projeto ainda não está em andamento, está em supostas, né, aprovações, né, liberações, mas por que em Raposos a Vale não tem atuação nenhuma? Hoje Raposos não é desmerecendo o lugar, não oferece nada para a Vale e tem hoje aproximadamente 1.000 empregos diretos e indiretos na empresa. Porque o que eles fizeram para conseguir estar, né, tomando esse mercado de trabalho que o povo do morro não consegue? Nós estamos a 13 quilômetros de distância, é muito pouco. E por que essa oportunidade não chegou até a nós? É isso que eu queria que vocês me esclarecessem. E será que seria difícil para a empresa? Será que está dentro do seu orçamento colocar um transporte para buscar trabalhadores para operar em minas vizinhas, nas regiões, né, nas cidades vizinhas, onde é o mesmo trajeto de Raposo às minas onde o pessoal trabalha, seria do morro até as suas cidades, como São Gonçalo, Santa Bárbara, entre outras. E eu espero também, creio também, que essas oportunidades não é só no morro que não chega, nessas, né, outros distritos mais distantes, com menos oportunidade, menos diálogo, e que vocês olhassem mais por esse lado também. E uma outra coisa, o povo de Raposo, né, reclama muito de Vale, mas imagine a Vale hoje demitindo esses funcionários. O que a Raposo ia arrumar sem emprego para essa população? É o que eu passo no Morro Vermelho hoje. Cidade fantasma, todo mundo indo embora das suas casas, caçando serviço na cidade grande. E como que vai ficar o comércio? Esse é o impacto que nós vivemos. Eu não quero resposta
Boa noite a todos. Eu não vou fazer pergunta, Hugo, porque eu acompanho a Apolo desde 2009 e vi mudanças no projeto, mas enfim. Eu quero aqui colocar que a Apolo tem duas vertentes, quem é contra e quem é a favor. Eu queria chamar a atenção de todos para a gente discutir quem é interessado. Quem é o maior interessado por esse projeto, respeitando todas as opiniões. Nós temos aqui uma cidade que completou esse ano 310 anos, que desde o final da década de 80, início de 90, perdemos a maior geradora de emprego do município, e de lá para cá retrocedemos, não conseguimos avançar. Para se ter uma ideia, no censo de 2010, Caeté tinha 45 mil habitantes. No de 2022, nós voltamos para 38 mil. Onde está a resposta disso? Na dificuldade do jovem permanecer na cidade, por não ter oportunidade, não vislumbrar futuro, estudar, formar, as famílias lutarem, buscarem o melhor para essas pessoas e não terem onde impulsioná-las. Então, a gente percebe como todo foi criado, já foi discutido e falado aqui. Infelizmente, 3 minutos é muito pouco, mas foi falado agora recente, respeito à fala do professor e da Teca, de prostituição, de tudo. Mas dos 15 anos que arrola esse projeto, não foi trazido para nenhuma dessas cidades citadas nenhuma proposta. Nenhuma proposta, não indicaram nada. Vamos unir. Eu acho que o projeto Apolo, com todo respeito a todos, precisa ser uma construção de várias mãos, de opiniões, de ideias, para buscarmos um ideal. Porque se não sabemos onde estamos, não vamos conseguir imaginar para onde vamos. Então, assim, a minha opinião, enquanto vereador do município, enquanto cidadão, porque eu tenho 52 anos que eu moro aqui, e todos os dias a pergunta é corriqueira. Pardal, a Vale vem para Caeté, nós temos um estudo que 75% do município é a favor do projeto, por causa que é a única luz no túnel para que essas famílias busquem novamente a dignidade dos seus filhos para ter um futuro, respeitando, lógico, todas as condicionantes, toda a linha de preservação e de respeito ao meio ambiente. Então, eu quero aqui colocar prontamente as minhas mãos ao projeto Apolo, como eu coloquei que é um projeto que tem que ser construído em várias mãos, as minhas mãos ao projeto Apolo e a minha mão ao povo caetense que busca e espera por ele. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu acho que a minha pergunta ela vai validar questionamentos e temores, principalmente das mulheres e das mães caetenses de Morro Vermelho e das demais cidades que serão afetadas pelo projeto. Bom, é um projeto que tem uma tamanha magnitude, desde a sua implantação até a sua exploração em si. Então, vai requerer a vinda de pessoas cuja índole, a priori, nós desconhecemos, né? Gostaria de saber qual que é o projeto da empresa que tenha rigor, né, para evitar o aumento da criminalidade local. Afinal de contas, eu tenho certeza que desde os gestores até a população é um temor que todos carregam em si, né? Tendo em vista que quase que a totalidade das cidades brasileiras já tem um nível de aumento dessas questões de furto e tudo mais. E eu vou além. Haverá um processo adequado da empresa Vale e terceirizadas para empregar tais funcionários ou apenas vai ter uma reles análise curricular? Ou então vai ser só uma breve entrevista de emprego? Vai ter um movimento nesse âmbito? Vai ter alguma mudança? Haverá uma análise de antecedentes criminais dos candidatos às vagas que vão ser oferecidas tanto pela Vale quanto pelas terceirizadas que virão? Boa noite, meu nome é Rafael Barbosa, trabalho na área de projetos da Vale e estou à frente do desenvolvimento da engenharia desse empreendimento. Em relação à primeira pergunta do Misael, foi muito bom que ele repetisse aqui o que ele já vem falando para a gente. Isso reforça como que nós estamos inseridos na comunidade, né, escutando os anseios da comunidade,
Nós já tivemos mais de 800 interações via o ponto móvel de informação e diversas conversas e reuniões com a comunidade. Antes da audiência, né, foram mais de 30 reuniões institucionais fora comunidade. Então, realmente, os anseios estão sendo escutados. E em respeito aí ao que o Misael trouxe, nós já levamos esse fator que ele colocou para dentro de casa, o RH já está ciente, está fazendo um levantamento, e em breve nós retornaremos, né, para a comunidade sobre esse resultado. Então, nós estamos aí de ouvidos abertos para a comunidade e tentar sanar essas lacunas. Em relação também, explorando um pouco até o que ele falou, as oportunidades e a saída de pessoas de um vilarejo, de uma comunidade, de um distrito tão importante. Morro Vermelho tem sua história rica e a maior delas são suas pessoas. E elas precisam estar lá para manter essa riqueza. E o Projeto Apolo pode ser um parceiro, neste caso, ajudando a atrair e repatriar os seus cidadãos. Então, gostaria de agradecer mais uma vez o Misael pela oportunidade de trazer esse tema. Com relação ao que o Pardal trouxe, corroboramos aqui com a opinião dele, precisamos pensar nos interessados. A Vale é mais uma parceira, é mais um integrante da comunidade que vai se inserir aqui. Nós sabemos do nosso potencial para apoiar o poder público e apoiar a comunidade nessa evolução e nessa melhoria. Então, nós estamos aqui, estamos dispostos para dar um pacto de conversa, um pacto de comunicação, um pacto de diálogo, para que nós possamos também ajudá-los e apoiá-los nessa evolução e não fazer com que a cidade retroceda, mas que sim evolua sempre. Em relação ao que a Vanessa trouxe, né, é importante as preocupações que ela tem, que ela trouxe de maneira assertiva o que o projeto vai trazer para evitar a criminalidade local e quais serão os critérios para trazer, né, se porventura isso acontecer, as pessoas de fora. Que nós estamos colocando o primeiro ponto para minimizar o número de pessoas que porventura venham é a priorização da contratação de mão de obra local a partir de capacitação. No EIA-RIMA aponta que as cidades aqui do entorno, apesar de ter a vocação de mineração e ter pessoas já trabalhando, não tem o número de mão de obra, o número de pessoas, né, capacitadas suficientes para o projeto. Então, a gente precisa investir forte em capacitação. Isso está previsto no projeto. A partir disso, se porventura a gente ainda não conseguir esse número suficiente de pessoas, e se vierem pessoas de fora, terá e está previsto um programa específico para gestão de contratados e gestão de pessoas alojadas, que eu vou dar até um exemplo, né, um exemplo de cidades vizinhas, que nós estamos utilizando inteligência artificial, rastreamento, gestão de dados das pessoas, parceria com a Polícia Militar, não só como recebendo nossas demandas, mas também como consultora, indicando, colocando zonas que são proibidas de ter pessoas alojadas, de ter repúblicas. Então, determinados pontos da cidade não vão poder ter, conforme indicação de um grupo da cidade, né, formado por poder público, por polícia, por pessoas da saúde. Então, isso vai ser estrategicamente posicionado para que o menor impacto possível aconteça. Então, é essa linha que nós vamos seguir aqui. O diálogo está aberto com a comunidade e é assim que vai ser feito todo esse processo. Obrigado. Obrigado. Vamos então para o segundo grupo. Tomás Henrique Lopes, por gentileza. Wilson Teixeira dos Santos Júnior. Eloy Monteiro Domingos, presidente da ASIAC. É assim mesmo que se pronuncia? Tá todo mundo aí já? Estão espertos aí, né? Tomás, fica à vontade aí, 3 minutos para 3. Ali na esquerda tem um tempo para você se direcionar. Boa noite a todo o presente, a paz do Senhor. Primeiramente, para começar, do ponto de vista ambiental,
esse projeto Apolo é incompatível com a Serra do Gandarela. A água, a gente não vive sem a água, né? Se colocar você 10 dias sem água e 10 dias sem a Vale, você vai viver 10 dias sem água? Não vai, mas 10 dias sem a Vale você viverá. Então, o nosso ouro e a nossa verdadeira riqueza é a água. E sem a água a gente não faz nada, né? Então, a gente não tem que lutar pela Apolo, a gente tem que lutar pelo tombamento integral da Serra do Gandarela. Igual tombou a Serra do Curral que é bem menos relevante que a Serra do Gandarela, foi tombada. Então, nós vamos lutar pelo tombamento integral da Serra do Gandarela. Então, eu peço aí ao Zema, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não dar essa licença para essa mineradora destruir a nossa terra, Caeté. Boa noite a todos e salve o Gandarela, gente. Boa noite a todos. A você, filho de Caeté, que seja nascido aqui nessa terra, ou que seja adotivo, que escolheu Caeté para se viver e prosperar. Estamos diante da maior oportunidade que a cidade já viu. Desta forma, iremos impactar vidas. O desenvolvimento não é somente econômico, ele também é social, é de qualidade de vida. Hoje, milhares de caetenses encontram-se fora das nossas fronteiras. Eles foram buscar oportunidade de trabalho, que é a minha história. Também temos uma grande parcela da população que diuturnamente vai para Belo Horizonte buscar o seu labor, atravessando os perigos da 381. Dito isso, eu pergunto, em relação à geração de empregos e fortalecimento do comércio local, Caeté hoje tem 4.300 CNPJs. 62% das empresas de Caeté é microempreendedor individual, são MEIs. Na cidade hoje, a Vale tem cadastrada somente 35 empresas. Dessas 35, somente 7 estão aptas hoje a vender para a Vale, para gerar emprego e renda. Como será feito o direcionamento para micro e pequenas empresas? Para que os empresários da cidade possam se capacitar, se organizar, com toda a documentação, para poder vender para a Vale, gerar emprego, gerar prosperidade e, dessa forma, a gente gerar renda e qualidade de vida para os caetenses. Sabendo que Caeté é uma grande geradora de empregos no comércio, onde se gera geralmente um emprego de sustentabilidade. E é onde que se gera os grandes empregos com melhores salários. É na mineração, é na indústria de transformação. É esse tipo de oportunidade que a gente quer aqui. Então queremos sim que o projeto venha, que cumpra com rigor a situação econômica e ecológica, mas que dê oportunidade para a população caetense. Nós queremos emprego, nós queremos rendas, nós queremos oportunidade e queremos dignidade. Salário de vida, salário é vida, salário é oportunidade e salário, bem, é uma qualidade de vida para todos. Agradeço a todos, boa noite. Obrigado, Eloy. Pessoal, antes de abrir a palavra aqui para o empreendimento, eu vou adotar a sistemática para otimizar aqui o nosso tempo de já chamar o próximo grupo para ficar posicionado ali, tá? Então, Benedito Ferreira, Maria de Lourdes Ibram, Benedito Ferreira, Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela, Maria de Lourdes Ibram, Patrícia Sena Fieng. Os três podem se posicionar ali na cadeira, e aí passo a palavra ao empreendimento para fazer a resposta aos questionamentos do grupo 2, relacionados a impacto no Parque do Gandarela,
cursos de formação para os municípios afetados, abastecimento de Belo Horizonte, geração de emprego, fortalecimento do comércio local, tá bem? Meu nome é Maria Luísa, eu sou da equipe de hidrogeologia da Vale. Eu gostaria de responder, né, a pergunta que foi colocada a respeito do abastecimento, né, do Gandarela, da Serra do Gandarela, sua importância para o abastecimento. O Gandarela é uma serra, né, que tem diversas nascentes, como já foi colocado, como foi visto, inclusive, no estudo de impacto ambiental, né, de mais de 164 nascentes inventariadas no entorno, né, da área do projeto. É uma serra que tem diversas nascentes, não só da formação ferrífera enquanto aquífero, mas de diversos outros aquíferos também que nascem dessa serra. E ela, sim, é importante, né, para a vazão que chega no Rio das Velhas, né? A Serra do Gandarela, para o Rio das Velhas, se a gente considerar ali o ponto de captação de Bela Fama, 1/4 da vazão que chega até Bela Fama vem dessas vertentes, né, da sua margem direita do Rio das Velhas, onde está o Gandarela. 3/4 vem da sua margem esquerda do Velhas. Tá? E, no caso, né, é importante pontuar que o projeto Apolo, ele está situado, né, nessa porção da Serra do Gandarela, onde ele está situado, ele abarca, ele está próximo à bacia, quer dizer, está na área de influência da bacia do Ribeirão da Prata, que é um afluente do Rio das Velhas, que chega a jusante abaixo do ponto de captação de Bela Fama. Ou seja, não existe interferência do projeto Apolo na captação de Bela Fama, né, da região metropolitana de Belo Horizonte. Da mesma forma, não existe interferência do projeto na captação de nenhum dos demais municípios ou comunidades ali próximas. Por quê? Todas as interferências, né, que porventura vão ser geradas pelo rebaixamento de nível d'água na cava, né, elas serão repostas, terão sua vazão reposta. Tá? Mas eu posso voltar a trazer essa informação mais tarde, mas a princípio eu gostaria de pontuar essa questão com relação ao abastecimento, né, a partir da Serra do Gandarela. O projeto, né, como eu coloquei, né, não existe essa interferência e nós faremos a reposição das vazões dos cursos d'água. Obrigada. Complementando aqui as perguntas, né, o senhor Wilson e o Eloy falaram aí sobre questões de capacitação e outras questões relacionadas ao projeto. Vamos lá. Senhor Eloy não, desculpe, senhor Wilson, falou de material para a fabricação de bens, né? Eu queria colocar o Flávio aqui do Sindiesa trouxe a importância da mineração e da mineração de ferro, que foi classificada aí como um mineral essencial para, inclusive, a descarbonização e o apoio, né, à sustentabilidade do mundo, né? Vou colocar do Brasil, não do mundo, com a questão da descarbonização. Então, um mineral essencial, não só para a fabricação de bens, mas também para a descarbonização. Em relação à disponibilização de cursos, né, para a mão de obra, que o Wilson colocou, reafirma aqui o compromisso da priorização da mão de obra, da contratação da mão de obra local a partir da capacitação. Nós temos previsão de 3 programas específicos. É um programa de preparação da mão de obra no mercado de trabalho. Nós temos o programa de formação profissional, que inclusive estava recentemente aberto aí para Santa Bárbara, né, focado ali em Santa Bárbara. Então, esses programas, eles recrutarão pessoas tanto para a fase de obra quanto para a fase de implantação. Em relação ao que o Eloy trouxe, né, sobre a saída de caetenenses, sobre os empregos, sobre a forma como o arranjo econômico está hoje em Caeté, com a maioria de MEIs, eu volto a frisar a importância que a empresa tem neste contexto. Nós vamos trazer uma dinamização para a economia local, nós temos consciência disso, e essa dinamização da economia local vai atingir frontalmente todos esses itens que ele colocou de forma positiva. Então, a saída de caetenses aqui, ela certamente será reduzida e também terá, obviamente, o incentivo para o retorno. Os empregos que serão gerados, eles também serão priorizados aqui na região. E aí eu já queria
trazer uma informação. Aqui nós colocamos de forma, vou colocar até com medida, o número de empregos e quanto isso vai gerar na cadeia. Estudos mais elaborados, como o da FIENG, por exemplo, ampliam essa cadeia e esse número de empregos é muito maior do que só o emprego que está gerado diretamente àquela pessoa que vai trabalhar diretamente lá na mina. O impacto ele é enorme. Então, o impacto positivo ele é enorme em relação à geração de empregos na cadeia como um todo, fomentando, inclusive, a diversificação econômica. Em relação ao outro item que ele trouxe aqui importante, né, que falou da dignidade. Isso é muito relevante. Nós sabemos da importância que a Vale vai ter para o município para resgatar alguns itens relacionados a isso, trazendo o emprego e trazendo outras questões como apoio, investimento na comunidade, investimento em ações sociais, investimento, como foi feito no programa que foi citado, Valorizar, que capacitou pessoas, no programa Capacitar, que a gente já trouxe instituições aqui para apoiá-los. Então, não é só o emprego que traz dignidade, a gente apoia e tem também incentivos voluntários em outras áreas sociais para apoiar nesse quesito também. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Terceiro bloco aqui nosso. Benedito Ferreira, Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela. Deu certo a faixa lá, Benedito? Deu, obrigado. 3 minutos aí, beleza? 3 minutos. Esse 3 minutos me mata. Por quê? Para o Estado, para a Vale, é muita coisa, porque em 10 minutos eles sacrificaram 276 funcionários. 277. Em 10 minutos. Mariana foi mais lenta, as mortes foram mais lentas. Deu tempo de um funcionário, colega seu, funcionários, sair de dentro da empresa e correr lá. Meu bebê está lá embaixo? Tá, e morreu. Está lá o caixãozinho dele no nosso banner. Então, gente, diante dessa fraqueza da Vale, dessa fraqueza de Iarrima, larguem a Gandarela, façam boa ação, larguem, aliviem as consciências, não é a consciência da Vale, não, a gente fala a consciência da Vale, a consciência dos funcionários, todos têm isso na cabeça. E os acionistas que pegam 1 bilhão, tá? Também têm. Aliviem a consciência deles, pelo menos por enquanto, façam uma boa ação, larguem a Gandarela. E nós estamos em Minas Gerais, tem gente que fala assim, mas os funcionários que morreram, eles vão virar mártires. Mártir é quem defende o ideal. Eles não estavam defendendo a Vale, não, apesar dos funcionários da Vale ser orgulhosos. Foram mártires, não. Mas tem alguma coisa a ver, sim, ainda mais em Minas Gerais, com a Inconfidência Mineira. Tiradentes foi estraçalhado. E suas partes foram colocadas em postes. Seus colegas não. Tiradentes teve o privilégio de ter o sal grosso. Seus colegas não. Seus colegas, os segmentos, os fragmentos, espalharam até no litoral, sem sal grosso. E hoje, a Vale dá trabalho até a medicina legal. Porque na medicina legal ainda tem 400 segmentos, fragmentos de colegas seus que não tem jeito de descobrir de quem é. Nossos nobres bombeiros descobriram um corpo 1 mês, 3 meses depois um fragmento, fissuras, vísceras, fígados, rins. É isso que está na cabeça dos bombeiros, que inclusive 2 adoeceram agora. Gente, larguem a Gandarela, façam uma boa ação, em nome de seus colegas, que foram soterrados. E falar em Tiradentes, nós temos também os exilados. Nós temos mais de 1000 exilados dentro da própria casa, que são as viúvas, os viúvos, os órfãos, dentro da própria casa, exilado, apenas lembrando de seus antepassados. E o exilado, às vezes, em casa, que vocês dão lá, naquelas casas modernas, casas de azulejo, lá
perto de Mariana, né? As casas que não são cedidas não são as casas. Benedito, por favor, vamos respeitar o ambiente da audiência, Benedito. Todo mundo está respeitando. Benedito, por gentileza, por favor. Maria de Lourdes. Boa noite. Eu não vou fazer perguntas, são duas falas. A primeira para ratificar o que eu disse ontem a respeito do Parque Nacional. Como conselheira do Conselho Consultivo, não posso deixar de ressaltar, destacar que a Vale esteve, junto com o setor minerário que eu represento, junto com o setor público e a sociedade civil, esteve participando ativamente, intensamente da criação do Parque Nacional. E, mais recentemente, estivemos participando ativamente, intensamente, do zoneamento do parque. O zoneamento do parque é uma ferramenta de preservação, não só do interior do parque, mas, obviamente, do entorno. A minha segunda fala diz respeito a uma necessidade de todos aqui, com relação à mudança dos padrões vigentes, né, de consumo e de geração de novas energias. Foi falado pelo meu colega aqui do Sindiestra, e nós estamos num dilema e numa contradição. Nós queremos uma economia de baixo carbono, descarbonização, né, produção de energia limpa, e muitos aqui que querem a descarbonização, né, a produção de energia limpa, não querem a mineração. Só que, infelizmente, né, para alguns, não existe a menor possibilidade de uma economia de baixo carbono sem transição energética com minerais estratégicos, críticos e essenciais como o minério de ferro. É isso. Patrícia, eu falo pela Gerência de Meio Ambiente da FIENG. E aqui eu também não vou fazer perguntas, né? Eu gostaria apenas de dar destaque a alguns pontos já mencionados, que eu acho importante a gente destacar, especialmente em relação aos recursos hídricos, né? Quando a gente faz uma comparação em relação ao que hoje está sendo apresentado aqui e ao projeto anterior, né, de 2009, a gente percebe uma evolução nítida no que diz respeito à redução dos impactos ambientais, né, especialmente aos recursos hídricos, que tanto se falou da importância da água, e isso é evidente, mas o que foi apresentado, né, e eu anotei aqui, é que esse projeto hoje, ele traz uma redução brusca do uso do recurso hídrico, né? Salvo engano, há uma redução de 95% do que foi inicialmente previsto no primeiro projeto. Então, é salutar fazer esse destaque, com a fala também que foi trazida, que não vai haver interferência na captação de Bela Fama, né, que abastece a região metropolitana, uma vez que o projeto está ajusante, né? E há que se dizer também que toda a questão do rebaixamento do lençol freático vai ser compensada por meio de condicionante. Então, é uma obrigação do empreendedor fazer essa compensação nas nascentes que serão impactadas. É importante também dizer que esse projeto, ele traz uma nova metodologia, né? É um projeto que traz um processo a ser aplicado, né, que não vai fazer uso da água. É uma mineração que vai fazer a extração por umidade natural. Então, além da gente não ter o uso do recurso hídrico, não haverá barragens. Desta feita também não haverá geração de rejeitos. É muito importante esse destaque. Houve também redução da área inicialmente prevista, né? Uma redução aí, salvo engano, na casa de 30%. Isso também reduz o impacto em relação ao desmatamento, né? Em relação à supressão que inicialmente prevista, né? Então, ela vai ser visivelmente menor nesse sentido.
E isso nós enxergamos como resultado desse período aí de amadurecimento que a gente vê, desse empreendimento por parte do empreendedor, desse debate que foi feito junto ao órgão ambiental, no sentido de trazer um empreendimento mais sustentável, né, em relação à questão dos recursos naturais. Mas eu acho também salutar a gente abordar questões relacionadas. Obrigado, Patrícia. Antes de chamar o empreendimento, também já vou chamar os integrantes do bloco 4 aqui para a gente otimizar as nossas falas. Úrsula Ângelo, Secretaria Municipal de Assistência Social. Amanda Fernandes, FIENG. Ana Elisa Gomes da Silva, moradora de Caeté. As três já estão posicionadas ali. Pessoal, no bloco 3 aí, nós não tivemos nenhuma pergunta específica, mas ao menos 3 tópicos eu acho que são importantes de serem expostos aí para todos os presentes, né? O Gandarela, como tem muitos temas aí que vocês podem trabalhar, economia de baixo carbono e redução do uso de recursos hídricos, que foi falado aí pela Patrícia, tá? E usem o tempo também aí para outros pontos que entenderem pertinente, já que não trouxe nenhum tipo de pergunta específica nesse bloco. Bom, agradecer aí as 3 perguntas, em respeito ao senhor Benedito e aos demais envolvidos. Reforçar que nós lamentamos os ocorridos em Brumadinho e Mariana e que estamos trabalhando na reparação integral e ampla dessas questões. Em relação ao que Maria de Lourdes trouxe, sim importante destacarmos a questão da coexistência de projetos que possam estar ali trazendo desenvolvimento e também trabalhando em parceria com a preservação ambiental. O projeto Apolo está próximo ao Parque Nacional Serra do Gandarela e pode ser, inclusive, um importante parceiro na sua preservação, trazendo, inclusive, apoio técnico, apoio tecnológico e científico para essa unidade de conservação. Também destacar em relação à economia versus mineração, a economia para a descarbonização, a economia voltada a melhorias ambientais no planeta e que a mineração faz parte disso, e trazendo, obviamente, metais essenciais. E também destacar o que a Patrícia da FIENG trouxe, realmente o projeto Apolo teve uma evolução nesses últimos 15 anos, uma evolução muito importante, através da escuta, através do respeito em relação à unidade de conservação. Nós evoluímos o projeto de forma significativa em relação à redução no consumo de água, foi, como ela falou, realmente de 95%. Nós reduzimos de 1.900 metros cúbicos para 100 metros cúbicos por hora. Isso representa, essa redução representa aproximadamente o abastecimento de 200 mil pessoas, né, no abastecimento hídrico. Nós também tivemos um avanço tecnológico em relação a todos os processos do projeto, né? É um pouco técnico, mas eu vou citar a inserção de transportadores de correia de longa distância, a inserção de peneiramento com movimentos diferenciados, a inserção de controles ambientais também diferenciados em relação à contenção de sedimentos, e a redução de área, que foi uma redução total importante de mais de 30%. Então, é só reforçar mesmo o que a Patrícia colocou, são reduções e são evoluções super importantes que estão trazendo o projeto e garantirão aí a viabilidade ambiental desse empreendimento. Obrigado. Então, vamos para o bloco 4. Úrsula Ângelo, Secretaria Municipal de Assistência Social. Boa noite. Na verdade, meus questionamentos são referentes ao desenvolvimento territorial de Caeté, no que tange o terceiro setor,
que hoje desenvolve um trabalho muito amplo na nossa cidade, na nossa comunidade, em várias comunidades, principalmente aquelas de vulnerabilidade social. E eu gostaria de saber qual seria o intuito da Vale com os incentivos fiscais ao Fundo da Criança e do Adolescente e o Fundo do Idoso, para que possa fomentar o terceiro setor e desenvolver melhor essa nossa área. E também, através do projeto Valorizar, que contemplou várias entidades, que inclusive eu estou vendo aqui várias representantes, qual seria, se vai ampliar o projeto Valorizar e o capacitar também para as entidades. E a minha segunda pergunta seria, o que pensa a Vale sobre o emprego das nossas mulheres dentro da Vale e também quais os benefícios que poderão ofertar para que elas desenvolvam um ótimo trabalho na empresa Vale. Essas são minhas perguntas. Obrigada. Obrigado, Úrsula. Amanda Fernandes, FIENG. Olá, boa noite. Eu faço parte da gerência de economia da FIENG. Eu trouxe dados aqui do nosso estudo econômico, que já foi citado anteriormente. Então, primeiramente, esse projeto de Caeté, ele prevê, né, um investimento inicial de entre 7 e 9 bilhões de reais. Bem, a gente utiliza uma metodologia, que é a análise insumo-produto, que a gente busca mensurar como se daria o impacto desse investimento, tanto na região de Caeté, quanto na região intermediária de Belo Horizonte e de Minas. Essa matriz, insumo-produto, que a gente utiliza na análise, tenta mensurar, principalmente essa questão que foi colocada aqui de emprego. Então, nós temos os empregos diretos, né, que vão ser a questão do investimento na mineração com construção, os empregos indiretos, que são aí os fabricantes de equipamentos e máquinas, fornecedores de serviços, e também os encadeamentos produtivos, dado o consumo das famílias, a família desses trabalhadores que estão envolvidos. Então, quando a gente utiliza essa análise, os nossos resultados são muito maiores do que esses que a Vale apresentou aqui. Com relação à fase de investimento, os resultados mostram que esse investimento entre 7 e 9 bilhões pode gerar um aumento de faturamento de 13,4 bilhões. Em termos de emprego, a gente não está falando apenas daqueles números. Esses encadeamentos produtivos podem levar a um aumento de 69 mil postos de trabalho na região intermediária de Belo Horizonte. Uma arrecadação em impostos líquidos de